Olá, meus amores, passando por aqui hoje, trazendo o nosso 37º dia. Agora sim, gente, a contagem regressiva. Contagem regressiva aí para chegarmos já na reta final, 37º dia do nosso desafio, Uma Vida com o Propósito. E começamos dizendo o seguinte, partilhando a sua mensagem de vida. Você tem partilhado a sua mensagem de vida? Dado o testemunho da sua vida, do que Deus tem feito na sua vida? Quem crê no Filho de Deus tem o testemunho de Deus nele. João 5:10, verso A, da Bíblia GWT. A vida de vocês ecoa a palavra do Senhor. As notícias sobre a sua fé em Deus são conhecidas. Já não temos que dizer mais nada. Vocês são a mensagem viva. 1 Tessalonicenses 1:8. Deus lhe deu uma mensagem de vida para partilhar. Quando você se tornou cristão, da mesma forma se tornou mensageiro de Deus. Deus quer falar ao mundo através de você. E Paulo nos diz o seguinte: nós falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Você pode sentir que não tem nada para compartilhar, mas isso é apenas o inimigo tentando mantê-lo em silêncio. Você tem um depósito de experiências que Deus deseja utilizar para tratar pessoas, para a família, que é a igreja. A Bíblia nos diz: quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. A sua mensagem de vida está dividida em 4 partes. A primeira delas, seu testemunho, a história de como você iniciou um relacionamento com Jesus. A segunda, as suas lições de vida, as mais importantes lições que Deus lhes ensinou. O terceiro, suas paixões de origem divina, as questões pelas quais você mais se interessa, segundo a forma que Deus lhe deu e o que Ele requer de você. E a quarta, as boas novas, a mensagem da salvação. A sua mensagem de vida inclui o seu testemunho do que o Senhor tem feito na sua vida. O testemunho é a história de que como Cristo foi importante na sua vida. Pedro nos diz que somos escolhidos por Deus para fazer a sua obra e falar por Ele, a fim de dizer aos outros, noite e dia, a diferença que Ele faz para você. Esta é a essência dos testemunhos, de quem consegue passar por situações e entender que são milagres, né? E esses milagres, sim, são os seus testemunhos de vida, milagres superados, milagres vencidos, né? Para a honra e glória do Senhor. Simplesmente partilhar as suas experiências pessoais no que diz respeito ao Senhor. Esse é os teus testemunhos. Em um tribunal, não se espera que a testemunha debata o caso, comprove a verdade ou insista em determinar o veredito final. Esse é o trabalho dos advogados. A testemunha simplesmente conta o que lhe aconteceu, ou o que viu, e o que viveu, o que superou, o que foi curado. E Jesus disse: vocês serão as minhas testemunhas, e não vocês serão os meus advogados. Ele quer que você conte a sua história para os outros. Dar o seu testemunho é uma das partes principais da sua vida na Terra, porque é original. Não há outra história exatamente como a sua. Ninguém viveu o que você viveu. Então, somente você pode contá-la. É o que você sentiu, é o que você viveu, é o que você passou, é o que você sofreu nas suas dores, nos seus momentos mais difíceis. Então, esse sim é o seu testemunho. Se você deixar de partilhá-la, ela será perdida para você. Você pode não ser um estudioso da Bíblia, mas é uma autoridade quando se trata da sua própria vida, principalmente daquilo que você superou, daquilo que você venceu, daquilo que você curou. Também porque é difícil argumentar com uma experiência pessoal. Na prática, o seu testemunho pessoal é mais eficaz que um sermão, porque as pessoas que não creem veem os outros pastores como vendedores profissionais, mas veem a você como um cliente satisfeito. Logo, lhe dão mais credibilidade. Histórias pessoais também são mais fáceis de relatar do que princípios, e as pessoas adoram ouvi-las, porque se espelham. Em geral, ninguém viveu o que você viveu, mas podem ter vivido mesmo as dores, das quais você já superou e tem um caminho, sabe aonde direcionar a pessoa. Não é fazer por ela, mas é dar o direcionamento. Olha, faça por aqui. Para mim deu certo, quem sabe, se você acreditar e fazer o processo, porque tudo é um processo. Elas captam as nossas atenção e ficam em nossa memória por mais tempo.
Os incrédulos provavelmente perderiam o interesse de você começar a citar teólogos, mas têm uma curiosidade natural sobre experiências que nunca tiveram. Histórias compartilhadas criam uma ponte de relacionamento por onde Jesus pode atravessar de seu coração para os corações das outras pessoas. Outro mérito do testemunho é o fato de ele contornar as defesas intelectuais. Muitas pessoas que não aceitariam a autoridade da Bíblia irão dar ouvidos a uma modesta história pessoal. Foi por isso que, em 6 ocasiões distintas, Paulo usou o seu testemunho em vez de citar as Escrituras. E a Bíblia nos diz: estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir que expliquem a esperança que você tem. De onde vem a sua fé? De onde vem a sua força em meio a tantas tribulações, em meio a tantas provações? Contudo, façam isso com mansidão e respeito. A melhor forma de estarmos preparados é escrever o nosso testemunho e então decorar os pontos principais. Divida-os em 4 partes. Como era a minha vida antes de conhecer Jesus? O segundo passo. Como percebi que precisava de Jesus e que por mim só eu não poderia dar o próximo passo? Como comprometi a minha vida com Jesus? O que eu tenho feito para levar o seu legado adiante? E o 4º passo. A diferença que Jesus faz na minha vida, no dia a dia, em tudo que eu faço, por onde eu vou, no meu deitar, no meu levantar, no meu caminhar. Qual é a diferença de Jesus na minha vida, na sua vida? Você, logicamente, tem muitos outros testemunhos, além do relato da sua própria salvação. Você tem um relato para cada experiência na qual Deus o auxiliou e orientou e sustentou. Você deve fazer uma lista de todos os problemas, circunstâncias e crises das quais Deus o salvou. Então, seja sensível e utilize o relato que melhor lhe relacione com o seu amigo incrédulo. Situações diferentes pedem testemunhos diferentes. Sua mensagem de vida inclui suas lições de vida. A segunda parte da sua mensagem de vida são as verdades que Deus lhe ensinou a partir de suas experiências com Ele. Tudo aquilo que você tem vivenciado, que você tem ouvido Deus falar ao seu coração, quais são as mensagens, quais são as chaves que Deus tem te revelado. Hoje a gente não fala mais insights, né? São os downloads. Quais são os downloads do céu que Deus tem aí baixado no seu arquivo mental, nas suas emoções, no seu sentir? Existem lições e discernimentos que você aprendeu sobre Deus, sobre relacionamentos, sobre problemas, sobre tentações e sobre outros aspectos da vida. E Davi orou: Deus, ensina-me as lições da vida, para que eu me mantenha no curso dela. Deploravelmente, muitas vezes, deixamos de aprender com várias coisas que nos acontecem sobre os israelitas, por exemplo. A Bíblia nos diz: repetidas vezes Deus os resgatou, mas eles nunca aprenderam, até que, finalmente, seus pecados os destruíram. Você provavelmente já conheceu pessoas assim. E por que isso acontece? É como Paulo diz: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, e o mal que eu não quero fazer, esse eu acabo fazendo. Parece que tem uma força que te puxa. Mesmo você tomando conhecimento dos seus atos que são prejudiciais, como nos vícios, como no cigarro, nas drogas, na bebida, isso é prejudicial. E por que mesmo assim você continua fazendo? Porque sim, eu acredito que as pessoas que vivenciam tais situações, elas têm consciência dos prejuízos que isso lhe trará a curto e a longo prazo para a sua própria vida. E não é só para a sua vida em si, mas é para a vida, muitas vezes, conjugal, relacionamento, da família, dos filhos. Porque qual é o filho que se sente bem ao ver um pai chegar embriagado, dia após dias, semanas após semanas? Ah, mas ele tá pondo a comida na mesa. Mas que força esse filho toma desse pai que vive dessa forma? E o que leva esse pai ou esse jovem se manter nesses vícios? E por mais que de repente eles tenham consciência, eles não consigam sair disso. Embora seja sábio aprender com nossas experiências, é ainda mais sábio aprender com as experiências dos outros. Não há tempo suficiente para aprender tudo na vida, por tentativa ou por erro. Devemos aprender com as lições de vida dos outros, como exemplos. E a Bíblia nos diz: quando alguém está querendo aprender, o conselho de uma outra pessoa experiente vale mais do que anéis de ouro ou joias de ouro puro. Porque geralmente a pessoa que estará ensinando determinada situação, ela sabe o caminho que ela já percorreu para vencer. Principalmente nas dores, principalmente nas dificuldades que ela superou. Ela sabe o caminho e pode te orientar.
Escreva as principais lições de sua vida que aprendeu para que possa partilhá-las com os outros. Devemos ser gratos a Salomão por tê-lo feito, pois ele nos deu os livros dos Provérbios e de Eclesiastes, os quais estão repletos de lições práticas na vida. Imagine quantas frustrações inúteis poderiam ser evitadas se aprendêssemos com cada lição que a vida das pessoas que nos cercam nos trazem. Pessoas maduras desenvolvem os hábitos de atrair lições das experiências do dia a dia, e elas extraem essas lições para passar adiante. Eu o encorajo a fazer uma lista de suas lições de vida. Você não deve ter tido a oportunidade de ponderar a respeito delas, a menos que as tenha anotado. Eis algumas perguntas para cutucar a sua memória e fazê-lo, porque muitas das vezes tudo aquilo que nós vivenciamos vão ficando armazenados em camadas. Toda a história de vida, tudo que nós vivenciamos, todas as experiências vão ficando ali armazenadas em camadas. E muitas das vezes, em alguma dessas camadas, podem haver feridas emocionais, que hoje, na vida adulta, ou amanhã, mais adiante, ou atrás, você pode ter vivenciado situações das quais gatilhos acionaram. Não foram os mesmos fatos, os mesmos acontecimentos, mas gatilhos. Muitas das vezes um som, um cheiro, um sabor, pode arremeter a uma ferida lá do passado que ficou no seu inconsciente. Então, quando você traz isso à tona e olha, dá um novo significado, um novo olhar, ressignifica essa dor, você consegue sim se desprender dela para que um novo gatilho não venha acioná-la ali na frente. E aqui as perguntas são as seguintes: o que Deus me ensinou com o fracasso? O que Deus me ensinou com a falta de dinheiro? O que Deus me ensinou com a dor, com a tristeza e com a depressão? O que Deus me ensinou pela experiência? O que Deus me ensinou com a doença? O que Deus me ensinou com a decepção? E o que eu aprendi com a minha vida, com a minha igreja, com os meus relacionamentos, com meus grupos pequenos de amigos e com os que me criticaram, que me julgaram? Porque sim, infelizmente, principalmente servir a Cristo é estar certo sim de que vai ser apedrejado, de que vai ser julgado, de que vai ser criticado. Porque a primeira coisa que o seu irmão cristão está de olho é no seu comportamento. Ó, olha lá o fulano, ó, tá usando uma roupa que não deve, tá postando foto de biquíni na praia, ou tá tomando uma cervejinha. Sim. Julgamentos. Tô dizendo que é certo, gente? Não. E aqui também não há questão de certo ou errado. Eu tô apontando a questão do aponto o dedo para um e esqueço que tem 4 contra mim. Tudo aquilo que eu julgo, que eu critico no outro, principalmente se for entre família, eu acabo repetindo de volta para mim. Isso é muito sério. Sua mensagem de vida inclui partilhar as paixões que Deus lhe deu. Nosso Deus é um Deus apaixonado. Ele ama apaixonadamente algumas coisas e apaixonadamente detesta outras coisas. E à medida que você se aproximar dele, ele lhe dará uma enorme paixão por algo que realmente importa a ele, de modo que você possa ser seu porta-voz no mundo. Pode ser uma paixão por um problema, por um princípio ou por um grupo de pessoas. O que quer que seja, você se sentirá compelido a falar a esse respeito e a fazer o que estiver ao seu alcance para mudar a situação. Você não consegue deixar de falar sobre aquilo que mais lhe importa. E Jesus disse: o coração do homem determina o que ele fala. E 2 exemplos disso são: não posso mais aguentar, eu preciso pôr para fora, eu preciso me esvaziar. É se esvaziar a cada dia cumprindo a sua missão do dia. Porque não nos preocupeis com o amanhã, mas façamos também o hoje. O que nos compete da nossa missão hoje é fazer X, eu vou me esvaziar desse X que eu tenho para entregar hoje. Porque senão isso acaba gerando ansiedade. O que eu tenho que fazer. Então é começar a se programar. O que eu preciso entregar hoje? Eu dou conta? Então vai, entregue. Deus dá a algumas pessoas o ardor para defender uma causa. Geralmente um problema que foi sentido na pele, como uma violência, como um vício, como a esterilidade, como a depressão, como uma doença ou como alguma outra dificuldade. Algumas vezes Deus dá às pessoas uma paixão para falar em nome de grupos que não podem falar por si só. O que ainda não nasceram, os perseguidos, os pobres, os encarcerados, os maltratados, os desprovidos e os que não tiveram direito à justiça. E a Bíblia está cheia de orientações para defendermos os indefesos. Deus usa pessoas apaixonadas para impulsionar o seu reino.
Ele poderá lhe dar o ardor de começar novas igrejas, fortalecer famílias, financiar traduções da Bíblia ou treinar líderes cristãos. Você pode ter recebido uma paixão dada por Deus para alcançar determinados grupos de pessoas como o Evangelho, homens de negócios, adolescentes, estudantes, estrangeiros, jovens, mães, ou os que praticam determinado esporte ou passatempo. Se você pedir a Deus, Ele fará o seu coração arder por um país ou por um grupo étnico específico que precise desesperadamente de um vigoroso testemunho cristão. Deus nos dá diferentes paixões para que se concretize tudo o que Ele quer que seja feito no mundo. Porque ninguém tem como dizer tudo. E nem deve. Tem coisas que são, sim, muito, muito particulares, muito íntimas. Então você não precisa, porque se você for falar tudo abertamente para todo mundo, acaba que você pode ir para um ciclo, ao contrário, de se vitimizar. Jamais menospreze a paixão dada por Deus a outra pessoa. E a Bíblia diz, é bom sempre ser zeloso pelo bem de todos. A sua mensagem de vida inclui as boas novas. O que são as boas novas, afinal? Ou o Evangelho? No Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que no princípio ao fim é a fé. Do princípio ao fim, do início ao fim, a base é o que? A fé. Vá, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Pois Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo, não levando mais em conta o pecado das pessoas contra Ele. Essa é a maravilhosa mensagem que Ele nos deu para contar aos outros. As boas notícias são que, quando confiamos na graça de Deus para nos salvar pelo que foi realizado por Jesus, os nossos pecados são perdoados. Passamos a ter um propósito para viver e nos é prometido um futuro lar no céu. Existem centenas de ótimos livros que ensinam a pregar o Evangelho e como dissertar a palavra. Posso passar uma lista de livros que têm sido bem úteis para mim. O autor disse, está no apêndice 2. Mas nem todo o treinamento do mundo irá motivá-lo a testemunhar de Cristo enquanto vocês estiverem assimilando as 5 convicções expressas no capítulo anterior. O mais importante é que você aprenda a amar os perdidos da forma que Deus os ama. Todos importam para Ele. Quando Jesus estendeu os braços na cruz, Ele estava dizendo, eis o tanto de amor que eu tenho por vocês, por isso eu faço por vocês. Jesus morreu de braços abertos, gente, foi por amor. E a Bíblia nos diz, pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos. Sempre que você se sentir apático sobre a sua missão no mundo, passe algum tempo pensando sobre o que Jesus fez por você na cruz. Isso é tremendo, isso dá força. Isso dá força para continuar. Você deve se preocupar com os que não creem, porque Deus se preocupa com todos. O amor não lhe dá outra escolha. Deus não lhe dá outra escolha, porque o amor é quem? Deus. E a Bíblia diz, no amor não há medo. O amor que é totalmente verdadeiro afasta todo medo. O amor verdadeiro lança fora todo medo. Um pai se lançaria para dentro de um prédio em chamas a fim de salvar os filhos, porque seu amor por aquele filho é maior do que o seu próprio medo. Se você tem medo de partilhar o Evangelho de Deus com aqueles que estão ao seu redor, peça a Deus que enche o seu coração de amor por essas pessoas. Porque aí já não é mais você, já não é só eu, já não sou mais eu. A Bíblia diz, Deus não quer que ninguém se perca, mas que todas as pessoas mudem o seu coração e a sua vida. Assim que você conhece uma pessoa que não conhece a Cristo, você precisa começar a orar por ela intercedendo, servindo-a com amor e partilhando as boas novas. E enquanto existir uma única pessoa em sua comunidade que não faça parte da família de Deus, da sua igreja, precisa insistir em buscá-la para dentro. A igreja que não quer crescer está dizendo ao mundo, vocês podem ir para o inferno. Isso é grave, porque a gente tem visto muito isso. O que você está disposto a fazer para as pessoas que você conhece, para que elas possam ir para o céu, direcionando no caminho da verdade? Convidá-las a vir à igreja? Contar a sua história? Presentear-lhes com um livro, com esse próprio livro? Levá-las para jantar? Orar por elas diariamente até que sejam salvas? Seu campo missionário está ao seu redor. Não perca as oportunidades que Deus está lhe dando. E a Bíblia nos diz, aproveitem ao máximo das suas oportunidades para contar as boas novas aos outros. Sejam sábios em todos os seus contatos com eles. Alguém irá para o céu por sua causa. Eu espero que sim. Eu espero cumprir a minha missão e receber o meu certificado.
Será que alguém no céu poderá dizer: eu gostaria de lhe agradecer? Foi devido àquela sua palavra, aquele seu testemunho, que eu tomei um novo posicionamento e uma decisão na minha vida? Porque a nossa história, a gente conta como exemplo, para que a pessoa se espelhe no que a gente vivenciou, no que a gente foi capaz de superar, né? Com a aprovação, com o direcionamento, com o sustento do Senhor. Mas não somos nós quem convencemos. O poder de mudança não está em nós, porque quem convence é o Espírito Santo de Deus. Então, por isso a necessidade da gente estar intercedendo e orando para que o Espírito Santo de Deus use o nosso testemunho para convencer a pessoa, porque é Ele quem convence, não somos nós, apesar do nosso testemunho. Estou aqui porque você se importou o suficiente para me falar do Evangelho. Imagine a alegria de encontrar no céu pessoas que você ajudou a chegar lá. A salvação eterna de uma única vida é mais importante que tudo, o mais que você possa conseguir na vida. Somente as pessoas irão durar para sempre. Aqui você aprendeu quais os 5 propósitos de Deus para a sua vida na Terra. Ele o fez para ser membro da sua família, exemplo de seu caráter, alguém que engrandece a sua glória, ministro da sua graça, mensageiro do Evangelho. Desses 5 propósitos, o 5º pode ser realizado somente aqui na Terra. Os outros 4 você continuará exercendo na eternidade. De alguma forma ou de outra, você estará exercendo. Por isso é tão importante programarmos as boas novas. Você só tem um curto espaço de tempo para facilitar a sua mensagem e partilhá-la. A sua mensagem de vida e cumprir a sua missão aqui na Terra. Pensando sobre o meu propósito. Um tema para reflexão. Deus quer dizer algo ao mundo por meu intermédio. Eu tenho muito a dizer ao mundo. É incrível que só de pensar nisso, olha a garganta. Estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir que explique a esperança que vocês têm. Porém, façam isso com educação e com muito respeito. Porque quem está precisando, gente, está na dor. Está sofrendo. E muitas das vezes a gente já sabe o caminho que a gente percorreu para superá-los. Uma pergunta para meditar. Ao refletir sobre a minha história pessoal, percebo que ela é mais adequada a essa ou aquela pessoa com quem Deus gostaria que eu a partilhasse. Eu sei que Deus tem pessoas já preparadas. E do lado de cá, eu estou me preparando para isso. Tenho preparado a minha história. A minha história não é diferente, maior ou pior do que a de ninguém, mas é a minha história. O que eu quero dizer com a minha história é que o amor, esse amor de Jesus, esse amor de Deus, sim, me constrange. Me constrange porque é um amor incondicional com a minha vida desde o ventre. E isso me dá fôlego para estar aqui, me dá renovo, me dá ânimo de estar aqui, partilhando da palavra, partilhando da verdade, trazendo alguns ensinamentos, para que sejam alcançadas aquelas pessoas que ele já determinou. Essas daqui vão ser alcançadas pela vida da Renata, pelo testemunho da Renata. Porque eu fiz grandes feitos. E ainda está fazendo. E ainda vai fazer grandes feitos na minha vida. E só o privilégio de eu estar aqui hoje, viva, vivendo, um dia de cada vez, já me faz sentir o coração queimando de gratidão e de honra por esse Deus que me ama tão incondicionalmente. Então eu deixo aqui essa palavra. Você também tem uma história, certamente você tem. E a sua história pode tocar sim a vida de alguém. Porque Deus ainda continua operando milagres. Ele não é só aquele dos milagres lá da Bíblia, que estão descritos na Bíblia. Porque a Bíblia é a palavra viva. É o nosso livro de prática e fé. E a cada dia que a gente pega uma palavra, vem uma nova mensagem. Cada dia que você lê um versículo, ali Deus se revelará uma nova mensagem para você. E a sua história é uma missão. A minha história é uma missão, por isso eu estou aqui. Então que Deus esteja te abençoando. Deus quer dizer algo ao mundo pelo meu intermédio. Eu sei disso. Eu estou me preparando para isso. Eu sei que de repente eu posso impactar muitas vidas, de repente muitas vidas possam olhar para mim, a Renata está se vitimizando. Não. Porque eu entendi que através da minha história, Deus quer alcançar vidas.
pelo que Ele tem feito na minha vida. Grande beijo no coração. Que Deus abençoe o seu dia. Deus abençoe a sua família. Que você faça um excepcional dia.